Shalom, Porto. Que honra, acima de tudo uma honra, um prazer estar com os senhores aqui. Agradecer ao pastor dessa casa, o Francis, pelo contato. E, bom, não é minha primeira vez no Porto, né? Meus pais moram aqui na Vila Nova de Gaia, bem pertinho de vocês. E eu fico muito feliz, muito contente de estar com vocês nessa manhã. Sabe que da terra de onde eu venho, a gente costuma ter um livro, que não é apenas um livro, é um manual de instrução para a vida, que é a Bíblia Sagrada. E a gente costuma ler ela no original, lá em Israel, no mesmo idioma que Moisés escreveu e tantos outros reis, profetas, sacerdotes. E nessa Bíblia não existe a palavra acaso, não existe a palavra coincidência. Tudo que acontece na história, porque em algum momento, na eternidade, Deus definiu que, ok, esse é o processo, essa é a minha vontade, se não a vontade, a permissão dele. Eu recebi muitos convites, pastor, durante esses últimos dias, alguns mais longes na Espanha, vários lugares, e a gente teve um ano intenso, sabe, em Israel, guerra e tudo mais. E eu falei, poxa, eu vou gastar os últimos dias no Porto antes de começar a temporada de trabalho em Israel, descansando com a minha família e tudo mais, mas eu realmente senti que era para estar aqui. Eu fico muito contente de conhecer um pouco mais da porção dos amigos de Deus nessa terra da Bem no Porto. Então, eu espero ser um amigo de vocês, compartilhando aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivido lá em Israel. E sabe que a gente vai usar esse manual de instrução no dia de hoje. Como eu falei para vocês, a Bíblia, ele é o único livro que ele não é feito para ser lido. A Bíblia não é um livro que você abre e você vai ler ele de capa a capa. Na verdade, você lê histórias da carochinha, você lê contos, você lê fábulas. A Bíblia não. A Bíblia diz a palavra em Deuteronômio que lê e medita neste livro de dia e de noite. A Bíblia é um livro que ele foi feito para ser estudado. É o único livro que quando você, na verdade, abre ele, você lê ele, mas ele também te lê. É o único livro que quando você abre, você começa a ler, parece que o autor do livro se senta do seu lado e começa a ministrar as palavras desse livro para dentro de você. Na verdade, se você pegar a primeira letra deste livro originalmente escrito, a Torá, Bereshit, no princípio. A primeira letra é Bet, em hebraico. A última letra desse livro, Lamed, Israel. Se você juntar as duas letras, quer dizer coração. Ou seja, isso é um manual de instrução. E Deus fala que a lei seria escrita no coração do homem. Bom, lá em Israel, eu sei que tem alguém aqui que é do Brasil? Levanta a mão para mim. Muito bem. Para quem é do Brasil, vocês lembram que no Brasil tinha um guia de viagens, não é verdade? O guia de viagens no Brasil se chamava Guia Quatro Rodas. Quem lembra? Ou Guia Michelin. Quem levanta a mão? O pessoal aí já revelou a idade, né? Aquela época que não tinha GPS, não tinha mapa, você colocava Guia Quatro Rodas e tal, você ia vendo os lugares, as estradas, os caminhos. Em Israel a gente tem o Guia Quatro Rodas, mas é um pouco mais antigo do que o Guia Quatro Rodas e o Guia Michelin do Brasil ou de Portugal. O Guia Quatro Rodas de Israel é esse livro, tem 3.500 anos. O livro, a Bíblia, como eu tenho falado para vocês, ele é um manual de instrução. Os 5 primeiros livros, que foram os primeiros a serem escritos, não falam de céu, não falam de inferno, não falam de anjos, não falam de demônios, não fala nada. Deus dispõe e coloca nesse livro, olha, eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o da maldição, o da justiça e o da corrupção, o da verdade e da mentira. Escolhi, pois, a bênção. Na verdade, ele é um manual de instrução para a vida. Como você deve comer, como você deve viver, o que é certo, o que é errado. E é sobre esse livro que a nação de onde eu venho, ela se estabeleceu. Eu viajei quase 4.000 quilômetros para estar aqui. E sabe que Israel é uma nação que é menor que Portugal. Ela é menor, pastor, que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. Se eu quiser pegar um caça, um avião, um MiG, cruzar Israel de leste a oeste, em 1 minuto e meio, atravessei todo Israel. Norte a sul, 3 minutos e meio, mais ou menos. País tão pequenininho, mas tão irrelevante, assim, questões geográficas, enfim. Mas ainda assim, o profeta Ezequiel e Zacarias falam que aquele lugar seria o umbigo, o centro do planeta Terra. Uma pedra pesada entre as nações. Não faz sentido que uma nação tão pequena, ela tenha mais jornalistas naquele lugar, naquela cidade, Jerusalém, do que em Washington e Nova York juntos. Uma borboleta bate suas asas em Israel, uma tempestade se forma na mídia, na Europa, nas Américas.
Mas por que essa nação tão pequena, que 60% do seu território é tão desértico, né? Sei que aqui no Porto a gente tem um índice pluviométrico de cerca de 1.300 milímetros de água, né? Talvez nesse ano foi já uns 5.000, não é verdade? Mas lá a média no deserto é menos de 200 milímetros. Uma terra tão seca, tão adversa. Mas ainda assim, você vai pegar um povo que é 0,2% da humanidade, responsável por 30% dos prêmios Nobéis. Uma moeda que valoriza mais do que o euro e o dólar. Um povo que nos últimos 3.500 anos vieram persas, medo-persas, babilônios, romanos, egípcios, seleucidas, inquisições, pogroms, holocaustos, e ainda assim permaneceu de pé. Tudo isso acontece por um princípio, por princípios que eles tiraram desse manual de instrução que é a Bíblia Sagrada. E é ela que a gente abre hoje para poder falar de uma história que, como a gente colocou aqui, é uma jornada de fé, do deserto à terra prometida. Porque existe uma jornada de fé na Bíblia. Uma jornada que começa com um patriarca chamado patriarca Abraão, que Deus chama, é a primeira pessoa que Deus chama na Bíblia. Abraão ele vai ser um momento de cisão na história. Mas Deus o chama para uma viagem que é para fora, mas também uma viagem que é para dentro. Bom, vou te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Está logo depois do versículo 11 e antes do 13. Facinho de achar. Bom, enquanto vocês abrem, para quem não me conhece, meu nome é Isaac Levi. Eu sou um judeu que nasceu no Rio de Janeiro. Ninguém é perfeito, não é verdade? E nascendo no Rio, depois da minha graduação no Brasil, decidi ir para Israel. Israel tem uma lei chamada Aliá. Aliá quer dizer na Bíblia subida. Sempre que alguém vai a Israel, vai a Jerusalém, a Bíblia não fala que a pessoa vai a Jerusalém. Fala que a pessoa sobe a Jerusalém. Primeiro porque Jerusalém é uma cidade alta, 700, 800 metros de elevação do nível do mar. Segundo porque Jerusalém é um lugar de elevação espiritual. Ninguém vai a Jerusalém, as pessoas sobem a Jerusalém, elas se elevam. E essa lei da imigração em Israel diz que qualquer judeu, nascido em qualquer lugar do mundo, ele pode pedir a sua imigração. Existe uma agência judaica em vários países. Você chega diante dessa agência judaica, prova que é judeu. O Estado de Israel te busca, paga a sua passagem, a sua mudança, te leva, te ensina hebraico. Por 5 meses te dá uma ajuda de custo. E você faz todo esse processo. É o processo que eu fiz também. Os últimos 10 anos praticamente eu tenho gastado em Israel, fazendo várias coisas. Hoje eu sou professor, guia de turismo, correspondente. Trabalhei na CNN nesse período de guerra também. E é muito curioso, porque a gente vai falar como que isso é um cumprimento de uma profecia bíblica também. Quando eu cheguei em Israel, eu passei pelo exército, né? O exército lá é obrigatório. Homens, 3 anos e mulheres, 2 anos. Eu acredito que um dia vocês vão a Israel, a gente vai se encontrar lá. Você vai ver as mulheres de 18 anos de mini saia andando com um fuzil pendurado assim, né? Inclusive, pastor, você vê por que o índice, né, de infidelidade matrimonial é tão baixo em Israel, não é verdade? Mas passei por uma experiência no exército, não fiz os 3 anos, cheguei mais velho, né? Mas eu digo que era uma grande arma, uma grande vantagem para o exército de Israel. No campo de batalha ficava de lado, magrinho, difícil de acertar, né? Então, vamos lá. Gênesis 12, versículo 1, diz o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão ele vai fazer parte de um momento de cisão, de ruptura na história da humanidade. Tudo que nós vivemos hoje, a fé que nós recebemos, o cristianismo, vem a partir do sim de um homem, de Abraão. Na verdade, se você pegar os versículos anteriores de Gênesis, você vai ver que o conhecimento a respeito de Deus havia se perdido.
Aquela geração de Adão, a geração de Enoque, a geração de Matusalém, de todos aqueles grandes heróis da fé do livro do Gênesis, já tinham passado. E o conhecimento de Deus se perde diante da humanidade. Na verdade, surge aquilo que nós chamamos de paganismo. As pessoas agora adoram o céu, a lua, as estrelas, as imagens de escultura. Um grande líder se levanta contra Deus para construir torres e afrontar o Deus de Israel, chamado Nimrod. E vai ser nesse momento que, pela primeira vez, um homem ele se coloca de pé, ouve uma voz estranha e até então desconhecida, a voz do Deus de Israel. E ele passa a viver uma fé que nós chamamos de fé monoteísta. O que é acreditar em um único Deus, invisível, mas real. Sem intermediação de imagens, de nada disso. Agora, existem coisas que a Bíblia fala e coisas que a Bíblia não fala. Coisas que estão explícitas no texto e coisas que não estão explícitas no texto, mas que nas entrelinhas a gente entende. E como eu sei que essa é uma casa que ama a Bíblia e a palavra de Deus, eu peço 5 minutos da sua atenção para a gente entrar mais profundamente no contexto dessa história. Porque, veja, eu sei que para muitos, esse livro parece um livro de histórias distantes. Parece um livro de coisas que aconteceram e vai saber se é verdade. Tanto tempo, né? Histórias que às vezes parecem exageradas. Mas para a gente em Israel, a Bíblia não é um almanaque, a Bíblia é o livro da nossa história. Se em Portugal, se no Brasil você vai estudar história, você vai ver Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João. Em Israel a gente estuda o rei Davi, em Israel a gente estuda o rei Salomão. Eu moro do lado de uma escola e eu vejo as crianças que vão estar lá estudando a história de Israel, o rei Davi. Terminou a escola, sai 5 minutos de caminhada, foi no palácio do rei Davi visitar onde ele morava e fazer o passeio escolar. A gente está falando de histórias que para a gente são reais. E a relação do povo judeu com esse livro é uma relação da história da sua família. Então imagine, senhores, que o pastor ele vai escrever um livro, a sua biografia, a respeito de uma grande história, o dia mais importante da sua vida, que é o seu casamento. E chegou, ele vai escrever tudo o que aconteceu no dia do casamento dele naquele livro. E quando ele escreve essa história, as pessoas vão ler. Mas o papel resume muita coisa. Você não consegue deixar tudo escrito ali agora. As pessoas que estavam lá, quando faziam o cabelo da sua esposa, quando faziam o nó da gravata, sabem o que ele falou, como ele se sentia, se ele tremia ou não, se estava nervoso. Os contextos da história que quem viveu as histórias sabem. Da mesma forma, isso acontece com o povo que escreveu essa história, a Bíblia. Então veja vocês que Paulo fala que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus, as histórias e aquilo que ele falava. Isto é, que os judeus não só sabem aquilo que está escrito, mas têm tradições, histórias que são passadas de geração após geração sobre aquilo que não foi escrito. Para não parecer heresia, eu vou provar para você dentro da Bíblia. Diz que Jesus, em certo momento, quando ele ensinava, ele falava: ouvistes o que lestes o que foi escrito, eu, porém, vos digo. Em outros momentos, Jesus falava: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ora, lestes o que foi escrito é diferente de ouvistes o que foi dito. Paulo, quando ele fala da história de Abraão, ele fala que Abraão sai da casa de um produtor de ídolos. Da onde ele tirou isso? Se no livro do Gênesis não fala nada. Ele diz que Enoque fez parte de exércitos celestiais e viu a vontade de Deus. Da onde que ele tirou isso da Bíblia? Isso não está escrito no Pentateuco. Da mesma forma, também diz que Miguel e Satanás lutaram pelo corpo de Moisés. Da onde que foi tirado isso no Novo Testamento? Se não aparece em Deuteronômio, se não aparece em Josué. Ora, eles, fazendo parte desse povo, sabiam as histórias que os seus pais iam contando a respeito dos detalhes das entrelinhas. Mas se Paulo fala que Abraão saiu da casa de um produtor de ídolos, eu quero trazer para vocês a história de como ele saiu da casa de um produtor de ídolos. E isso está registrado em um autor da história de Israel chamado Flávio Joséfo, uma obra escrita há mais de 2000 anos. Diz o seguinte: seu pai produzia ídolos para um grande e terrível líder, Nimrod, aquele mesmo que constrói a Torre de Babel para afrontar a Deus.
Diz que em certo momento, o pai de Abrão, diante de toda a sua produção de ídolos e imagens de escultura, ele tem que viajar e vai fazer uma longa viagem que vai durar dias. Ele chama o seu filho Abrão e ele diz: meu filho, está vendo todas essas imagens aqui? Muito bem, você vai fazer o seguinte: durante a minha ausência, pegue então as oferendas, as comidas, e coloque sobre os pés de cada um desses ídolos. De modo que quando eu voltar, eu quero ter certeza que as oferendas foram colocadas aos pés dessas imagens e esculturas. E Abrão teria falado: meu pai, com certeza, assim será feito, vá tranquilo na sua viagem. Os dias passam. Terá, pai de Abrão, volta da sua viagem, quando ele chega na sala dos ídolos, vê todos os ídolos destruídos, com o maior dos ídolos de pé, com um porrete junto à sua mão e todas as oferendas aos seus pés. Ele começa a ter uma crise. Abrão, o que aconteceu aqui? Por que todos os ídolos estão quebrados? E diz que Abrão, ele fala para o pai: olha, pai, eu vou te contar uma história, mas eu não sei se o senhor vai gostar da história que eu vou contar. Aconteceu o seguinte: eu comecei a colocar as oferendas, meu pai, aos pés de cada um dos ídolos, assim como o Senhor me pediu. Mas eu comecei do ídolo menor para o maior. E está vendo aquele grandão ali? Ele não gostou nem um pouco de ser colocado por último. O que ele fez? Pegou aquele porrete, quebrou todos os ídolos e pegou todas as oferendas e juntou para ele. O pai teria olhado para o seu filho e falou: Abrão, nunca que isso aconteceu. Sabe por que isso não aconteceu, Abrão? Porque você está vendo esse ídolo. Esse ídolo, meu filho, ele tem pés, mas ele não anda. Ele tem mãos, mas ele não toca. Ele tem olhos, mas ele não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve. Ele tem boca, mas não fala. Nunca que esse ídolo poderia ter feito isso. E Abrão responde ao seu pai dizendo: meu pai, como pode então o Senhor adorar um ídolo, uma imagem, que tem pés, mas não anda, mãos, mas não toca, olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouve, boca, mas não fala? Como pode? Esse certamente, meu pai, não é o meu Deus. E é nesse momento que Gênesis 12 aparece. Deus se revela a Abrão e diz: sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Mas como eu disse para vocês no início, essa jornada, que é uma jornada de fé, não é uma jornada apenas que é geográfica, como a jornada que muitos de vocês aqui fizeram. A jornada que Deus chama a Abrão é uma jornada também que é para dentro. A palavra que aparece em hebraico, como sai da tua terra, sai da tua casa para uma terra que eu te enviarei, esse sai em hebraico é ler lechá. E ler lechá não é apenas sai, vai, começa a andar, vai embora. Não. Ler lechá quer dizer sai para ti mesmo. Sai por ti mesmo. Ou seja, você está indo para um lugar que você não sabe ainda onde vai ser. Deus dá mais ou menos a direção, mas não dá o destino. É tudo muito oculto ainda aos olhos de Abrão. Mas ainda diante disso, a palavra diz: Lech lechá, sai por ti mesmo, sai para ti mesmo. Primeiro, porque é uma viagem para fora, mas também é uma viagem para dentro. De introspecção, de revelação, de entendimento e conhecimento de Deus. Mas depois aqui também, se foi Ele que te mandou sair, acredite, por mais que pareça difícil, é Ele que zela pelo caminho e sai por ti mesmo, porque é para o teu próprio benefício. Abrão, ele vai seguir essa jornada e essa pequena decisão de ouvir uma voz estranha contra todas as chances. Está deixando tudo para trás, a terra da prosperidade, que era a Mesopotâmia. Ele segue em direção ao desconhecido. É curioso que, como eu falei, essa decisão muda a história da humanidade e faz a gente chegar até os dias de hoje. Abrão, ele vai ser chamado, e é o único que é chamado assim na Bíblia, o amigo de Deus. Assim ele era chamado pelo próprio Deus, mas aqueles que o viam do lado de fora o chamavam de o hebreu. E hebreu é um nome que se repete muitas vezes na Bíblia. O povo hebreu. O povo hebreu da origem ao povo de Israel, é a mesma coisa, são quase que sinônimos. E diz que hebreu é uma palavra que vem de haivrim, hebraico, quer dizer atravessador, cruzador, aquele que vai além. Primeiro porque Abrão ele vai atravessar rios, vai atravessar terras. Passa da Mesopotâmia para Canaã. Passa do rio Eufrates e Tigres para o rio Jordão. Mas segundo porque nessa jornada que Deus chama, ele também é um atravessador de dores, um atravessador de dificuldades, um atravessador, de geografias.
E veja como que é curioso, porque a chamada de Deus para Abraão, muitas vezes, é como a chamada que ele tem para as nossas vidas, que é ilógica. Não faz muito sentido. Deus vai prometer uma terra que mana leite e mel. A terra que depois daria origem a Israel. Mas Israel não é a terra que mana leite e mel. Pelo menos não aos olhos humanos. Israel é 60% de deserto. Israel fica na encruzilhada das nações, onde sempre tem guerras, porque conecta Ásia, Europa e África. Os povos passam por ali e destroem tudo. Não faz sentido que essa é a terra prometida. Na verdade, quando Deus chama Abrão e ele vai chamar outros profetas, como por exemplo Moisés, para também entrar nessa terra prometida, a terra prometida é a Mesopotâmia. A terra prometida é o Egito. Agora veja como que é curioso que entre este caminho da suposta escravidão e o caminho da terra da promessa, existe obrigatoriamente um deserto. E para você sair da Mesopotâmia ou sair do Egito, veja que Egito na Bíblia quer dizer Mitzrayim, quer dizer amarras, correntes, aquilo que te prende. E você chegar na terra da promessa em Jerusalém, é impossível, geograficamente, você sair da escravidão do Egito, da Mesopotâmia, e chegar em Jerusalém, a terra da promessa, sem no meio do caminho passar pelo deserto. Então, parece que sempre na Bíblia é assim. Aquele que tem sempre um grande ministério, aquele que tem sempre uma grande missão, aquele que tem sempre um grande propósito, um grande chamado de Deus, obrigatoriamente entre o chamado e a promessa tem um deserto no meio do caminho que é inevitável, porque certamente o deserto é a escola de Deus. Ele unge as ovelhas. Aquele azeite ele vai fazer algo muito especial. Primeiro, a unção vai ser uma proteção sobrenatural de Deus. A proteção do pastor, porque diante da perturbação do deserto, as moscas fazem ovos nas narinas, nas feridas, nos ouvidos, e aquilo ali gera uma doença onde começa a enlouquecer o rebanho. Ele bate contra as pedras até ele mesmo se matar. Outra coisa que a unção faz é proteger, porque se o exército é algo que é um local de alta temperatura, né, e também de pressão atmosférica, você perde aquilo que lhe é essencial. Você transpira, você perde temperatura, você perde água. Então a unção vai criar uma camada protetora para você não perder aquilo que lhe é essencial. Mas é claro que a unção é sobretudo uma capacitação sobrenatural extraordinária para pessoas comuns e ordinárias fazerem coisas extraordinárias. É a unção que te capacita para passar por esse deserto, vencer ele e trazer consigo as lições de lá. Veja como que é interessante, porque os reis de Israel, profetas, sacerdotes, eles eram ungidos. Na Bíblia, Deus manda, inclusive, ungir objetos no santuário. Olha o simbolismo tão importante da unção. E por que você tinha que ter a unção para passar por essa jornada de adversidade? Veja como que é curioso que a unção era a maneira que definia que era rei em Israel. Que era rei não era quem tinha a coroa, que era rei era quem tinha a unção. Veja que Saul tinha a coroa, mas Davi tinha a unção. E quem era rei de Israel não era Saul que tinha a coroa, mas Davi que tinha a unção. E a pergunta que a gente tem que se fazer é por quê? Por que que é a unção que define a escolha de Deus e quem é rei e não a coroa? E é por um motivo muito simples. Porque a coroa são homens que dão e homens que também tiram. A unção só existe um que pode dar, e também só ele que pode tomar. A unção é a capacitação sobrenatural de Deus para que se vença as adversidades e para que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. Mas, bom, eu falei para vocês que entre essa jornada do deserto, da escravidão, enfim, a terra prometida, existe um deserto, existe a adversidade. Mas é curioso, porque quando o povo de Israel entra na terra prometida, a primeira coisa que eles fazem é acampar num lugar chamado Gilgal. E lá Deus tem uma fala com eles através de Josué. E a fala de Deus para eles é: olha, hoje eu tiro de vocês o opróbrio do Egito. O opróbrio do Egito, essa palavra em português, na verdade a palavra em hebraico é: hoje eu tiro de vocês a mentalidade do Egito. Por quê? Porque existe mentalidade de escravo e existe mentalidade de liberto. É mais fácil tirar o hebreu do Egito
do que tirar o Egito do hebreu. Veja que Deus, numa única noite, passou com o anjo da morte, dizimou os primogênitos e tirou com mão forte o povo de Israel, os hebreus, de dentro do Egito. Numa única noite. Mas para tirar o Egito de dentro do hebreu, 40 anos. É mais fácil tirar o hebreu do Egito do que o Egito de dentro do hebreu. Porque existe mentalidade de escravo e de livre. Eu vou dar um exemplo para vocês. A mentalidade de escravo é achar que a nossa prosperidade, achar que as nossas conquistas, as nossas riquezas e aquilo que a gente quer se define apenas pela força dos nossos braços, por aquilo que pelas nossas capacidades a gente consegue conquistar. É tudo meu mérito, é tudo minha honra, eu sou bom demais. É você acreditar no racional, naquilo que você pode ver. Mas a mentalidade de liberto, na verdade, não é assim. Porque a terra da promessa é uma terra inversamente proporcional. Deus diz, olha, eu reajo àquilo que vocês fazem. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, eu mandarei a chuva temporânea serôdia. Veja como que é a mentalidade de escravo. Eu disse para vocês que Próspero, na verdade, é o Eufrates, é o Tigres, é a terra da Mesopotâmia, de onde vem Abraão. Próspero, na verdade, não é Canaã, mas é o Egito, onde o ano todo tem água. Tem o rio Nilo, que às vezes está mais baixo, às vezes está mais cheio, mas o ano todo está lá. Então, é um lugar que é como que uma gaiola de ouro. Canaã não é assim. Canaã você depende de outras coisas, não de rios. Na verdade, o único rio que a gente tem é o Rio Jordão, que é um pequeno córrego. Mas ainda assim, Canaã é a promessa e o Egito é a escravidão. Veja quando o povo de Israel, ele sai do Egito, diz que eles começam a ter saudades da produção agrícola do Egito. E lá no Egito, eles dizem que eles têm saudade de comer alho, cebola, pepino. E veja como que é curioso, porque como que você colhe alho, cebola e pepino? Tudo que você vai colher no Egito, alho, cebola e pepino, você vai colher do chão, tirando da terra e trazendo para si. Alho curvado, cebola curvado, pepino curvado. Ou seja, pela força do seu braço e postura de escravo. É aquilo que a terra te dá, aquilo que é lógico e racional. Agora, quando você vai entrar na terra da promessa, Deuteronômio 8, Deuteronômio 28, Deus já fala diferente. Olha, vocês vão entrar numa terra muito boa, uma terra que emana leite e mel. Nessa terra é uma terra de alguns frutos e produções. E Deus fala, vocês vão ter figo, romã, uva, tâmara, azeitona, trigo e cevada. A pergunta agora é, como que você colhe essas coisas? Figo, eu tiro do alto. Romã, eu tiro do alto. Uva, eu tiro do alto. Tâmara, eu tiro do alto. Azeitona, eu tiro do alto. Trigo e cevada crescia a 3 metros, tira do alto. Ou seja, na verdade, a verdadeira prosperidade, a promessa, não é aquilo que como escravo você tira daquilo que a terra pode te dar, o que os seus olhos veem, mas aquilo que vem dos céus, que é aquilo que Deus pode te prover. Essa é a diferença entre mentalidade de escravo e de liberto. A minha confiança não está naquilo que os meus olhos veem, mas naquilo que Deus prometeu, é aquilo que vem do alto. Mas como eu falei para vocês, tirar o deserto e mentalidade, tirar o deserto o povo do deserto é mais fácil do que tirar o deserto do povo, e precisa dessa mudança de mentalidade. E tão difícil quanto vencer o deserto é também permanecer na terra prometida. Porque tem gente que passa pelo deserto, e esse deserto que é lugar de passagem, nunca de permanência, mas ao invés de durar 3 meses, que você pode ter chegado na terra prometida, dura 40 anos. Tem gente que passa uma vida inteira no deserto porque não está preparado para entrar na terra prometida, porque para ela é mais fácil vencer o deserto do que vencer a terra prometida. Então veja que para Israel foi assim. Para Israel foi mais fácil vencer o deserto do que vencer a terra prometida. Mas Deus, Ele é um Deus que zela pela sua palavra. E dentre os muitos princípios que estabelecem o trono de Deus é a justiça e a fidelidade. Agora veja, em Deuteronômio 30, Deus faz uma promessa a Israel. Diz assim: quando te sobrevierem todas essas coisas, a bênção ou a maldição que eu pus diante de ti, te recordares delas entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado,
e te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do seu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todos os povos entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que o teu desterro tenha sido para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e dali te tomará. E o Senhor teu Deus te trará a terra de teus pais, a terra que teus pais possuíram, e tu também a possuirás. E te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Se nessa manhã de domingo você precisa de uma prova da fidelidade de Deus com a sua palavra e do zelo pelo aquilo que Ele promete, eu vim para você de 4.000 quilômetros de distância te pedir para se inspirar em Israel, porque Israel é um zelo. É uma prova da fidelidade de Deus. Não existe nenhum outro povo que em 3.000 anos e 500 de história foi perseguido, humilhado, destruído, mas que permaneceu com a sua cultura, com a sua fé, enfim, com as suas promessas. Uma nação que da noite para o dia cresceu e em 77 anos se tornou um dos países mais poderosos da terra. Veja que Deus faz uma promessa a Israel: se vocês se afastarem do meu caminho, a maldição vem sobre vocês e eu os lançarei para fora da terra da promessa. Mas se vocês se arrependerem e voltarem, eu os trarei de volta da terra da promessa. É curioso que no ano 70 depois de Cristo, conforme Jesus prometeu, os romanos cercam Jerusalém, destroem completamente aquele país e por 2.000 anos os judeus se tornam espalhados pelas nações da terra. Até que em 29 de novembro de 1947, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele se junta na Organização das Nações Unidas em Nova York e ele começa a fazer uma votação entre líderes de várias nações, reis, primeiros ministros, presidentes, chefes de Estado, para saber se os judeus, após o Holocausto, poderiam voltar para essa terra. Ao mesmo momento em que, engravatados, sentados na sede da ONU em Nova York, eles definiam a quem pertencia a terra, que a Bíblia já falava qual era o dono, diz que alguns pastores no deserto da Judéia apacentavam um rebanho pelo caminho. Mais uma vez, o deserto que precede a promessa. E diz que uma das ovelhas, ela se perde junto ao caminho e ela entra numa gruta. E os pastores, com medo de entrar na gruta e ter, sei lá, uma cobra, uma serpente, um escorpião, uma sogra, não sei, né? Alguma coisa assim. O pastor, ele pega uma pedrinha e ele joga para dentro da caverna para assustar o animal sair. Diz que quando ele joga a pedra para dentro da caverna, ele ouve o barulho de um jarro quebrando. Ele entra e ele faz o maior achado arqueológico do século XX, chamado os rolos, os manuscritos do Mar Morto. 14.000 fragmentos de todos os livros da Bíblia, com exceção do livro de Esther. Por que isso é importante? Porque esses manuscritos eram a Bíblia quase que original, escrita há 2.200 anos atrás. A Bíblia mais antiga que tínhamos era do século XI, 1.200 anos depois de Cristo. Mas veja como que Deus tem um senso de humor. Porque parece que ao mesmo tempo que os engravatados sentam, os chefes de Estado, discutindo a quem pertencia essa terra, a terra da promessa, enquanto isso Deus ria. E lá no deserto eles mandavam um pastor encontrar a escritura que dizia a quem pertencia aquela promessa. E assim se deu, porque em 14 de maio de 1948, depois da ajuda de um brasileiro, Oswaldo Aranha, Israel ressurge. E se cumpre Ezequiel 37. Você já leu? O Vale de Ossos Secos. As pessoas esquecem de ler os versículos finais. Que esses ossos são a casa de Israel. Pode, porventura, uma nação nascer numa noite? Ezequiel diz, tu sabes, Senhor. E Deus fala para ele, pois assim será. Porque eu darei ordem aos ventos do norte, do sul, do leste, para que tragam de volta o meu povo para a sua terra. E em uma noite eles se tornariam novamente uma grande nação. Assim aconteceu. Israel é a prova do zelo de Deus que a gente pode se esperar para a minha, para a sua vida. Mas não só isso. Isaías 66:8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, ou nação nascer de uma só vez, pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos.
Amós 9,14 diz: também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas. E nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão do seu vinho, e farão pomares, e eles comerão os frutos. Assim eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancadas da terra que eu lhes dei, diz o Senhor. Agora veja, se você puder abrir sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 11. A gente vai falar sobre um povo que por quase 3.000 anos esperou nas promessas de Deus sem perder a fé, acreditando no zelo da sua palavra e por causa da sua fé, viu isso se cumprir. Você sabe que existe uma história na Bíblia a respeito do rei mais sábio, né? Rei Salomão. O rei Salomão era tão sábio que uma rainha na África ouviu a respeito da história dele. Seu nome é Rainha de Sabá, uma região entre o Sudão e a Etiópia. E diz que a Rainha de Sabá, querendo conhecer um pouco mais da sabedoria de Salomão, leva consigo presentes, enfim, as suas comitivas, e vai à terra de Jerusalém para conhecer Salomão. E ela conhece Salomão, sua sabedoria, e isso é o que diz a Bíblia. Mas o que não diz a Bíblia, diz a tradição judaica, ela conhece um pouco mais do que a sabedoria de Salomão e volta para a Etiópia grávida. E talvez isso seja verdade. Existe um filme no Netflix chamado Operação Mar Vermelho, que é basicamente o filme a respeito do cumprimento de uma profecia que vocês vão ler agora. Isaías 11:11 diz o seguinte: e há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que foi deixado da Assíria, do Egito e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amat, e das ilhas do mar. Em 1991, e aí o pessoal da mídia, se puder me ajudar, acho que já tem uma primeira imagem de uma mulher vestida de branco. Em 1991 começa uma guerra civil na Etiópia, os muçulmanos fazendo grandes desgraças naquela terra, e chega aos ouvidos da Mossad, que é o serviço secreto de Israel, que existe uma tribo perdida de Israel, descendente da rainha de Sabá e da tribo de Dan, na Etiópia e no Sudão. A princípio isso parece um tanto quanto que louco, como que a gente não sabe disso? E eles mandam os espiões até lá e descobrem que existe um povo que se diziam descendentes de Salomão, que faziam as mesmas tradições, as mesmas orações, utilizando as mesmas palavras milenares, os mesmos costumes. Ora, tudo indicava que eles eram descendentes do povo de Israel. E agora, diante dessa perseguição, o que a gente faz? Alguém, eu acredito que no governo de Israel e na Mossad, se levanta e diz: olha, um dia, alguém na minha casa, na minha sinagoga, me falou de uma promessa que Deus fez. Isaías 11. Que há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a mão e adquirir outra vez o remanescente do seu povo da Etiópia. Talvez nós fomos chamados para sermos coparticipantes das promessas de Deus. Pode colocar outra imagem, que eles estão sentados num avião. Israel faz uma operação de inteligência. Eu sei que aqui todo mundo é muito crente, ninguém assiste filme, mas todo mundo lê livro. Então eu não vou falar que o filme na Netflix se chama Operação Mar Vermelho, com um homem feio chamado Chris Evans, mas há livros bons a respeito. E Israel faz operações de inteligência para trazer de volta essa gente da Etiópia para Israel. E o último dos voos, a gente teve 1.400 pessoas numa única aeronave. Israel, no desespero de tirar toda essa gente o mais rápido possível, os muçulmanos estão chegando, arranca as cadeiras de um Boeing, senta todo mundo dentro dessa aeronave e os voa para Israel. A gente pode colocar, é o maior voo já registrado na história da aviação civil, em quantidade de gente. É engraçado que durante 3.000 anos, desde a época que eles saíram das terras do rei Salomão, seus ancestrais falavam: olha, as profecias de Isaías estão dizendo que Deus vai dar ordem aos 4 ventos para que nos tragam na asa das águias. Diz que eles entram, talvez em um pássaro de ferro, que vivendo nas tribos da Etiópia eles nunca tinham visto antes. E na asa das águias eles voam e chegam na terra de Israel. 3.000 anos passaram, talvez alguns tenham se esquecido da promessa de Deus, mas certamente eles não se esqueceram. E eu já peço, se possível, se a equipe do louvor puder subir, eu estou caminhando para o final.
Porque parece que existem promessas que estão se cumprindo, mesmo sem ver e sem perceber. E Israel tem sido um exemplo para todos da fidelidade de Deus. Sabe que eu já moro quase há 10 anos em Israel e eu sou muito grato a Deus pelo privilégio, sabe? Porque em algum momento da minha vida deu alguma coisa que eu decidi não mais ler a Bíblia, mas viver ela em 4D. E lá é um privilégio você estudar, é um privilégio você caminhar pelas páginas da Bíblia, sempre você aprende alguma coisa. Em quase 10 anos, eu sempre passei a Páscoa em Jerusalém. Porque, poxa, é Páscoa, o maior evento, você quer passar Páscoa em Jerusalém, né? E eu sou guia de turismo, então, minha última Páscoa em 2025, eu não estava em Jerusalém, eu estava em Cafarnaum, que é a cidade top, incrível. Jesus gasta 70% do seu ministério em Cafarnaum, 70% dos milagres em Cafarnaum. Nenhum outro lugar do planeta Terra viu tanta manifestação do poder e da glória de Deus por metro quadrado, senão a cidade de Jesus, Cafarnaum. Mas, poxa, a Páscoa não foi em Cafarnaum, a Páscoa foi em Jerusalém. E eu lembro que eu fiquei triste. Poxa, quase 10 anos, é a primeira vez que eu não passo Páscoa em Jerusalém, mas eu estava na estrada com o meu grupo, saindo de ônibus de Cafarnaum para Jerusalém, que são 200 quilômetros de distância. Agora veja como que é curioso, 200 quilômetros de distância. E eu comecei a pensar, uma coisa é você ler a Bíblia, entrar em Israel, outra coisa é você deixar a Bíblia entrar em você, Israel entrar em você, e você tentar entender a vida. E eu me lembro que durante essa jornada, eu falei, olha, se eu estou me sentindo triste assim, qual que era o sentimento de um galileu em Cafarnaum, quando a Páscoa estava acontecendo em Jerusalém na sexta-feira, e basicamente Jesus estava sendo crucificado. E aí o que veio na minha cabeça é que, poxa, não existia ônibus, não existia meio de transporte. Uma viagem de Cafarnaum para Jerusalém e de Jerusalém para Cafarnaum era entre 5 a 7 dias. Isso apertando o passo. Curioso que me parece, então, que em algum momento, enquanto Jesus estava em Jerusalém, com os braços erguidos, crucificado, dá seu último suspiro, diz, tetelestai, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Agora os céus se tornam como que trevas, há um grande terremoto. Nesse momento, certamente, alguém em Jerusalém viu, Jesus morreu. Corre para Cafarnaum, para sua cidade, para dar a notícia para a grande massa de seguidores em Cafarnaum, a cidade que Jesus viveu, que era a sede, seu quartel-general missionário. Agora, se é 5, 7 dias de viagem, quando ele chega para dar a notícia e todo mundo está se lamentando em Cafarnaum, 7 dias depois, o que já tinha acontecido em Jerusalém? Jesus já tinha ressuscitado. É o que me parece, é que muitas vezes, por mais que a gente não perceba, existem coisas que estão acontecendo além dos nossos olhos, além da nossa visão. Eu lembro de outras histórias bíblicas, porque acredite, Deus zela pela sua palavra e Ele é fiel. Eu me lembro de Moisés, que nessa jornada, passando pelo deserto, liderou um povo, sofreu toda a sua vida, 40 anos de preparação no deserto, 40 anos de travessia no deserto com o povo. Quando vai chegar o dia que ele vai entrar na terra prometida, Deus fala, Moisés, não, você não. Você fica e o povo entra com Josué e Caleb. Imagina a frustração de Moisés. Poxa, eu dediquei a minha vida a isso. Ele falou, Deus, se tu não tem parte com esse povo, tira, arranca o meu nome também. Nós somos um só. É um líder verdadeiro que não exerce autoridade sobre as pessoas, mas para as pessoas. Mas ele não é coparticipante da promessa. Mas Deus, ele não é ilógico. Deus tem os seus mistérios, os seus planos, que por mais que a gente não entenda agora, é muito maior do que a gente projeta. Moisés até então não entrou na terra prometida. Mas mal sabia ele, diante da sua frustração momentânea, é que cerca de 1000 anos depois, ele entraria na terra prometida. Diz o Novo Testamento que em um certo momento, no topo de uma montanha, em Israel, nuvens espessas vêm e se tornam como que glória. Os discípulos estão atônitos olhando aquilo, aparece Jesus no meio. De um lado Elias e do outro lado Moisés. Moisés não só entrou na terra prometida, como ele entrou acompanhado não do Isaac, mas um guia muito mais excelente que o Isaac, que o poderia mostrar a terra prometida. Que era entrar com 3 milhões de hebreus do que entrar com o próprio Jesus na terra prometida.
Os planos de Deus para Moisés eram muito maiores do que ele poderia imaginar. Parece que, mais uma vez, coisas estão acontecendo, por mais que os nossos olhos não vejam. Eu me lembro de um certo problema, de um certo questão na Bíblia. Quando Israel está cercado pelos assírios, anos de batalha, o profeta Eliseu está na sua casa e diz que o servo do profeta abre as portas da casa pela manhã, ele olha milhares de exércitos assírios que estão preparando para destruir o profeta. E o servo do profeta volta para dentro de casa desesperado. Ele fala: Eliseu, você não vai acreditar, tem milhares de exércitos assírios do lado de fora. Acabou, é o fim. E diz que Eliseu só: me dá um minutinho, o servo do profeta. Ele vira e fala: Deus, abre os olhos do menino, para que ele veja assim como eu vejo. O menino volta. Ele abre as portas e ele olha agora, os olhos dele não veem mais os milhares de exércitos assírios, mas vê dezenas de milhares de exércitos celestiais, de anjos na iminência de vencer os exércitos assírios. A mesma coisa em Cafarnaum. Em Cafarnaum, de um povo que, enquanto se lamentava pela morte, seus olhos ainda não tinham visto, né, a ressurreição. Um Daniel que está esperando a resposta da promessa e a promessa não vem, a oração não é respondida. Mas depois o anjo chega e ele fala: olha, a sua oração já tinha sido ouvida, mas houve uma interrupção da resposta do anjo pelo príncipe da Pérsia. O que eu aprendi na Páscoa de 2025, em Cafarnaum, é que, se Cafarnaum soubesse que enquanto eles lamentam a morte, a vida já alcançou o terceiro dia, que enquanto eles lamentam a destruição, a vitória já se deu e ele já ressuscitou. Se Cafarnaum soubesse que por mais que os nossos olhos não vejam, os nossos ouvidos não ouviram, o milagre já aconteceu. Porque certamente, por mais que nossos olhos não vejam e os ouvidos não ouçam, em algum momento da eternidade, o milagre já aconteceu. Agora é só esperar a notícia chegar. Muito obrigado.